Olá pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente resolveu trazer um assunto mais atual, então a gente resolveu trazer aqui algumas curiosidades sobre o que está acontecendo no mundo com a difusão do coronavírus, também conhecido como Covid-19. Coronavirus! Coronavirus! Mais precisamente, a gente resolveu mostrar para vocês como essa pandemia tem afetado o turismo e também o dia a dia de cidades procuradas pelos viajantes. Antes da gente continuar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é só clicar aqui nesse cantinho no inscreva-se e ativa o sininho também, que você vai ser sempre notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo, beleza? Bom, gente, se você tá por dentro aí das atualidades, você deve saber que o coronavírus ele tá se espalhando de uma forma muito rápida, né? A doença ela realmente está se proliferando de uma forma rápida e algumas cidades elas têm sofrido mais do que outras e é exatamente sobre esses lugares que a gente vai estar falando aqui pra vocês hoje. O primeiro lugar que a gente trouxe aqui foi o Vietnã. Os destinos turísticos primeiro afetados com a disseminação do coronavírus foram os países do Sudeste Asiático. Isso se deu por conta da proximidade ali com a China e também por serem os destinos de viagem mais procurados pelos chineses. Países esses como o Vietnã. O Vietnã tomou medidas como a suspensão de todos os voos para a China ou vindos de lá, além também de estabelecer 14 dias de quarentena para todos os turistas vindos de áreas afetadas na China. No entanto, o que acabou viralizando mesmo, sem trocadilho, foi a divulgação de um clipe pelo governo vietnamita. Esse clipe ele tinha a intenção de... Esse clipe ele tinha a intenção de ensinar a população sobre como evitar a transmissão do coronavírus. Porém, ele acabou virando meme. Também como é que não vai virar meme um clipe desse, gente? Ok, chega. Gente, a música é tão pegajosa, sem trocadilho, que acabou virando um challenge no TikTok com as pessoas coreografando o hit. Enquanto isso, atrações turísticas estão sendo fechadas em 63 estados. Até mesmo o Grand Prix da Fórmula 1, que seria em abril, acabou sendo adiado. O segundo lugar é o Camboja. Outro país do Sudeste Asiático bastante afetado, o Camboja ele tem uma economia muito dependente do turismo e acabou meio que enfraquecendo por conta dessa explosão do coronavírus. O Angkor Wat, que é o complexo de templos budistas mais largo do mundo, é super procurado pelos turistas, mas se encontra praticamente deserto atualmente. Dos 6 milhões de turistas que o Camboja recebeu no ano de 2019, a maioria era chinesa. Em fevereiro desse ano, estima-se que o total de visitas ao país caiu mais de 60%. Depois dos primeiros casos de coronavírus identificados, o governo cambojano baniu a entrada de visitantes da Itália, Alemanha, Espanha, França e Estados Unidos. E assim os guias turísticos eles acabam perdendo a sua fonte de renda devido a essa diminuição do número de turistas visitando o Camboja. E também os hostels e pousadas eles acabam perdendo, né, os hóspedes e a economia acaba, de uma forma geral, desacelerando. O terceiro lugar, Tailândia. A Tailândia é outro país muito dependente do turismo e, para você ter uma ideia, mais de 20% do dinheiro que circula dentro da Tailândia vem de turistas. Então já dá para imaginar a preocupação que esse surto de coronavírus está trazendo para o país. Para você ter uma ideia, das 39 milhões de pessoas que visitaram a Tailândia em 2019, 10 milhões eram chineses. A partir das primeiras medidas do governo chinês de parar excursões internacionais, a Tailândia sofreu um impacto imediatamente. Os templos em Bangkok, eles estão, assim, irreconhecíveis, sabe? Estão desertos, o que acabou ocasionando uma situação, na verdade, peculiar. Uma quantidade enorme de macacos foi filmada nas praças da Tailândia disputando um iogurte. Isso acabou acontecendo por conta de que os turistas eles acabam alimentando os macacos quando eles estão ali no meio do passeio, e como não tá tendo turista, os macacos também não têm comida. Phuket, que é uma das ilhas mais procuradas pelos visitantes, está irreconhecível de tão calma. Quase nenhum turista chinês pode ser encontrado no local. O quarto lugar é a Grécia. Depois dos países asiáticos, a Europa ela começou a sentir o golpe com o coronavírus. Em Santorini, uma das favoritas dos chineses, cancelamentos chegam a 60% em fevereiro e março. E a expectativa é de que chegue a 100% com os consulados parando de emitir visas.
Turistas de outros países se preocupam com a presença de chineses nos hotéis, e alguns turistas, principalmente dos Estados Unidos, ligam cancelando suas reservas. O Ministério da Saúde da Grécia acabou decretando o fechamento de bares, cafés e restaurantes, além também de atrações culturais como museus e sítios arqueológicos. Bom, até 13 de março de 2020, a Grécia reportou um caso de morte por coronavírus. Em algumas cidades, como Tessalonique, escolas e universidades se encontram fechadas por conta da contaminação. O último lugar é a Itália. Talvez aqui o país mais comentado pelas dificuldades que a pandemia tem posto à população, a Itália é o país que mais apresenta casos de coronavírus depois da China. O total de casos de coronavírus registrados chega a mais de 17 mil em 14 de março e o país se encontra totalmente parado. A medida de quarentena geral foi uma ação drástica para controlar a doença que prejudica principalmente os mais velhos e que apresentam também a maior taxa de mortalidade. E aí, com as pessoas tendo que ficar dentro de casa, alguns fatos interessantes começaram a surgir. No quarto dia de isolamento em algumas cidades, as pessoas começaram a cantar nas varandas, nas janelas das suas residências. Teve gente que tocou violão, teve gente que levantou a bandeira da Itália, teve gente que bateu panela e teve gente também que cantou o hino italiano. Em um tom mais sério, foi bastante repercutido o caso do ator Luca Franzese, conhecido pela série Gomorra. Luca compartilhou nas redes sociais que estava impedido de sair, ficando preso em casa com o corpo de sua irmã, que veio a falecer por conta do vírus. As escolas e universidades elas vão ficar fechadas pelo menos ali até abril, e quem desobedecer às orientações para não sair de casa sem justificativa médica pode ser punido com multa e também cadeia. Outros países aí, como a Espanha e a França, já estão tomando medidas parecidas com a da Itália, exatamente para prevenir essa disseminação, maior do coronavírus. Na verdade, a Europa como um todo ela já está em estado de alerta e ela está tomando medidas para controlar essa pandemia. E isso tudo não deixa de afetar na economia, no turismo, diretamente no turismo, e também no dia a dia dos moradores das cidades. Bom, gente, a gente entende que nesse momento a melhor alternativa mesmo é evitar viagens, evitar aglomeramento de pessoas, mas enquanto essa crise não passa, a gente vai continuar trazendo aqui para vocês conteúdo de viagem, dicas de turismo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que é só você clicar aqui no canto no inscreva-se. Ativa também o sininho, é só você clicar no sininho, ativar as notificações, que sempre você vai ser notificado quando a gente postar um vídeo novo. Bom, a gente vai vendo e descobrindo destinos incríveis para quando toda essa situação se resolver.